só, se você já precisou mover uma ação no Juizado Especial, que é a defesa do consumidor, muito conhecida como a Justiça das Pequenas Causas, defesa do consumidor, eu tenho certeza, eu tenho convicção, diz pra mim se não é verdade, que você, por diversas vezes, teve dúvida da movimentação que estava no processo. Ou até mesmo o seu advogado ou advogada falou para você da movimentação, no entanto, não explicou efetivamente do que se trata tudo aquilo ali. Então é o seguinte, vamos combinar uma coisa. Se você ainda tem este processo, ou se você tem curiosidade para saber se o que aconteceu está de acordo com o que foi passado para você, permanece no vídeo. Eu te prometo que de uma forma muito simples eu vou te explicar do início ao fim de um processo no Juizado Especial, isso tudo em poucos minutos. Vamos lá? Olha só, eu quero combinar uma coisa com você. Eu preciso te dizer, antes da gente começar aqui a nossa jornada muito simples, e eu tenho certeza que você vai entender, que existem ritos diferentes. Ivan, não complica, não vou complicar. Existem procedimentos diferentes para cada tipo de competência, ou seja, para cada tipo de justiça. Então, o Juizado Especial, especificamente, que eu vou trazer para vocês aqui do início ao fim, ele segue o rito da Lei 9.099 de 95, juntamente com o CPC, que é o Código de Processo Civil. Existe também o rito da justiça comum, existe o rito da justiça do trabalho, existe o rito do direito penal. Então, aqui o que eu vou mostrar para vocês não necessariamente pode se aplicar em um caso específico que você esteja vivendo. Então, atente-se que eu vou falar sobre juizado especial. Ivan, o juizado especial, ele atende... Me dá um exemplo para eu saber se ele é realmente o tipo do meu caso. Bem, juizado especial, via de regra, trata-se de assuntos do direito do consumidor. Então, se você já teve uma conta de luz que você havia pago e sua energia foi cortada, mesmo com ela paga, é defesa do consumidor, é juizado especial, da mesma forma uma conta de água, da mesma forma uma conta de banco, ou que você tenha tido uma falha em um aparelho celular que você tenha comprado e a empresa se negou a trocar esse aparelho ou reparar esse aparelho. Todos esses danos são direcionados para o juizado especial, via de regra, são direcionados para o juizado especial, que é a defesa do consumidor. Ivan, só a relação do consumo que pode ir para o juizado especial? Não. Aquelas ações que irão até 40 salários mínimos ficarão no juizado especial, desde que não sejam ações complexas, ações que precisem de perícia, ações que precisem de apuração de provas muito mais, como eu diria para vocês, muito menos acessíveis e práticas do que comumente seria feito. Então, o juizado especial se limita a esse teto de 40 salários mínimos. Nós podemos discutir no juizado especial uma ação de cobrança, por exemplo. Veja que não existe nenhuma relação de consumo, no entanto, chega ali até os 40 salários mínimos. Então, você consegue se situar? Você já viu se é realmente o tipo da sua ação? Bem, eu espero que sim, porque agora nós vamos começar essa jornada curta e simples para que você entenda como está o andamento do seu processo. Você foi lá no escritório do seu advogado ou advogada, tomou aquele cafezinho, comeu um bolo, e eu não aceito nada menos do que isso, é o tratamento que nós damos lá no escritório. Se o seu tratamento não está sendo esse, cobre do seu advogado ou da sua advogada, coloque o sarrafo lá em cima, porque o seu momento merece realmente esse tratamento. Olha só, após essa primeira entrevista que é feita entre você e o seu advogado, é importantíssima essa oportunidade, porque eu costumo dizer que a peça inicial, ela é a peça mais importante do processo, porque, sob hipótese alguma, ela pode ser modificada ao longo do tempo. Então, presta bem atenção. Você tem que, na entrevista, dar a maior riqueza de detalhes possível para o seu advogado ou advogada. Eu, por exemplo, costumo gravar a conversa, evidentemente. Peço autorização para o cliente ou para a cliente e ela ou ele me dá essa autorização e eu gravo para não perder absolutamente nada no dia que eu for confeccionar
a petição inicial. E é sobre isso que eu quero falar com você. A petição inicial que você vê lá na movimentação é o primeiro pedido direcionado ao juiz ou a juíza. É muito comum aqui no canal que você já tenha me visto ou que continue me vendo falando juízo. Isso quer dizer que eu não sei se este processo será julgado por uma juíza ou por um juiz. Porque quando você vê lá distribuído, isso quer dizer que o seu advogado ou advogada já colocou a petição inicial no sistema do tribunal e automaticamente este sistema distribui em qual vara será tramitado, andará este processo, o seu processo. Então vamos lá. Petição inicial, primeira entrevista. Segundo, petição inicial, primeiro pedido ao juízo. Posteriormente, protocolo. Depois, a distribuição. Automaticamente, quando se trata do sistema ProJude, e aí existem outros sistemas, existe o sistema do PJE, existe o sistema do ESAG, isso vai depender muito do seu estado. Eu estou falando do estado da Bahia. Então, para algumas cidades do estado da Bahia, como a minha cidade, nosso sistema é o ProJude. Em outras cidades, até mesmo da Bahia, o sistema é o ESAG. Eu vou me referir, então, ao ProJude. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a qual o sistema que é atendido na região de vocês, manda um comentário aqui embaixo que eu vou dizer qual o sistema e de que forma que acontece. Mas retomando, vamos lá. Então, após a petição inicial, protocolo, distribuição, vai ser marcada a audiência. Quando for marcada a audiência, automaticamente, diga-se de passagem, é marcada essa audiência. Quando distribui o processo, o seu advogado ou advogada já vai saber a data da audiência. Ele tem por obrigação de te passar essa data o quanto antes, para que você se prepare para isso. Essa primeira audiência é uma audiência muito tranquila, mas antes da audiência pode haver a necessidade de uma decisão interlocutória. Ivan, o que é decisão interlocutória? Eu falo para vocês de uma forma muito simples. Nada mais é do que a decisão do juiz ou da juíza que ainda não é a decisão final do processo. Vou te dar um exemplo para ficar bem fácil a sua compreensão. Olha, se você ajuizou uma ação porque você está sem um aparelho celular, por exemplo, porque ele deu defeito e você precisa do aparelho celular para trabalhar, e move uma ação contra, vou citar um exemplo aqui, contra a Samsung, e diz que você precisa daquele aparelho, você pode pedir uma liminar, ou seja, uma antecipação de um pedido que vai se confundir por vezes com um pedido final. Mas você vai pedir o seguinte, olha, seu juiz, dona juíza, por favor, me concede qualquer celular, pede para que a Samsung me dê o celular, qualquer um, para que eu possa trabalhar, porque senão isso vai me dar um prejuízo enorme, eu preciso deste aparelho. O juiz, ele vai precisar apreciar este pedido. E aí ele pode determinar que em um determinado prazo a Samsung entrega este aparelho para você enquanto o processo perdura e ao final ou você devolve, ou você fica com o aparelho, ou você recebe o dinheiro, a indenização, um aparelho novo e devolve esse aparelho. Ou o juiz simplesmente pode dizer, olha, não, eu não vou devolver nenhum aparelho, não vou pedir para que a Samsung entregue nenhum aparelho para você, porque na minha visão isso se confunde com um pedido final. Então, vamos aguardar o final do processo. Então, esta decisão, que sim ou que não, chama-se decisão interlocutória. Então, todas as vezes que você se deparar com este nome, decisão interlocutória, é sobre uma decisão, via de regra, neste exemplo que eu estou trazendo para vocês, é sobre uma decisão de pedido de liminar ou um pedido cautelar. Combinado? Sabendo o que é uma decisão interlocutória e após esta decisão positiva ou negativa, nós iremos avançar para a audiência. Essa primeira audiência é a audiência chamada audiência de conciliação.
Por que conciliação? Porque o propósito desta audiência é que você faça um acordo com a empresa, para que o processo ele não siga. Então, nesta audiência de conciliação, que é uma audiência muito simples, é muito comum que os clientes do escritório fiquem nervosos quando não têm costume de fazer este tipo de audiência. Mas não precisa ficar nervoso ou nervosa por conta desta audiência, porque a única coisa que você vai fazer é apresentar o seu documento de identificação. Passaporte, carteira de trabalho, CNH, RG. Você não será perguntado sobre absolutamente nada. Aonde você pode ser perguntado ou perguntada é numa audiência de instrução. Quando vocês verem audiência de instrução, isso quer dizer que você será instruído, você será perguntado, você será questionado. Então, o juiz vai te perguntar, o advogado da parte contrária vai te perguntar, o seu advogado vai perguntar a parte contrária. Então, é uma audiência que dura mais tempo e, de fato, você precisa de uma preparação para fazer essa audiência. Então, se você viu lá audiência de instrução, liga para seu advogado e fala o seguinte: olha, eu preciso de uma preparação contigo, eu nunca participei desse tipo de audiência, amanhã eu quero ter uma reunião com você, ou na véspera da audiência eu quero ter uma reunião com você para entender de que forma que acontece a audiência e como eu devo conduzir. Beleza? Vamos combinar isso então, porque é importantíssimo. Então, a audiência de conciliação e a audiência de instrução. Nem sempre há necessidade de audiência de instrução, principalmente no juizado. A maioria das vezes termina ali na audiência de conciliação. Bem, vencida essa fase de audiência de conciliação e instrução, o processo está pronto para ser julgado. Você vai ver lá, concluso para sentença, ou simplesmente concluso. Isso quer dizer que o processo já teve a petição inicial, já foi juntada a defesa da parte contrária, chamada contestação, já foi decidido um pedido possível de liminar, que é a decisão interlocutória que eu disse para vocês. Posterior a isso, houve a audiência de conciliação, houve audiência de instrução, caso haja necessidade, e o processo está pronto para julgamento do juiz. Essa é a fase que você fica mais ansioso em busca do seu advogado para que ele diga para você o resultado do processo. Mas o advogado, via de regra, não pode fazer nada a não ser correr atrás do juiz para que ele dê a sentença o quanto antes, diligenciar este processo. Então, tratando-se de juizado especial, o próximo passo após a conclusão é a sentença. Desta sentença, é possível que termine em um primeiro grau, ou seja, na vara ou na comarca que você distribuiu a ação. Então, se eu estiver falando com você de Salvador, por exemplo, você vai ter ali o seu processo decidido em Salvador. Não, Salvador é o pior exemplo possível, porque o tribunal é em Salvador. Se você estiver, por exemplo, numa cidade do interior, esse processo, após sentenciado, ele pode encerrar ali ou pode haver um recurso. Esse recurso é chamado de recurso inominado. O que é este recurso, Ivan? O que é este recurso inominado? Eu digo para você, nada mais é do que a insatisfação de uma das partes. Tanto você pode interpor um recurso, quanto a parte contrária pode interpor um recurso, sem problema nenhum. O nome deste recurso no juizado especial é recurso inominado. Qual a intenção deste recurso? É fazer com que um outro grau de jurisdição, teoricamente, ali existe uma discrepância, né, no juizado especial, porque não é julgado por desembargador, é julgado por juiz, mas é assim, eu vou complicar com vocês se eu entrar neste detalhe. Então, eu vou preferir falar com vocês primeiro grau e segundo grau, vai ficar mais fácil a compreensão. Então, é, na verdade, um pedido seu ou da parte contrária para a apreciação de uma outra turma, ou seja, uma segunda opinião. Então, esse processo ele acaba indo para ali, para a capital, para que seja julgado especificamente no juizado especial, num órgão chamado turma recursal, lá onde os juízes irão analisar todo o processo até então, para que ele possa decidir. Esta decisão é chamada de acórdão.
acórdão. Este acórdão nada mais é do que a sentença, no entanto, do segundo grau. Entenda só. Lembra que eu falei para você da sentença? O acórdão é exatamente a mesma coisa. É a decisão. No entanto, a decisão do segundo grau. A segunda opinião. Desta decisão de segundo grau, existe a possibilidade remota de alguns recursos que eu não vou entrar aqui com vocês no mérito, porque é muito difícil que esses recursos sejam cabíveis. Então, via de regra, não vai caber. Este processo irá descer. Ivan, o que significa descer o processo? Significa que este processo irá sair da capital digitalmente e vai voltar para o interior. Ou se estiver na capital, pessoal, fica na própria capital. No entanto, volta para a vara de origem, tá? E aí, qual o próximo passo? Após este processo voltar à vara de origem, o que vai acontecer é que a parte que perdeu o processo, na verdade, as duas partes serão notificadas. Mas se houve condenação e essa condenação foi mantida no segundo grau, a parte que é a pagadora, a parte que é a devedora, a executada, ela será notificada para pagar espontaneamente em um prazo de 15 dias. Ivan, o que acontece se essa pessoa não pagar espontaneamente? Bem, antes de eu te dizer o que acontece, eu preciso dizer que automaticamente quando o processo chega e ele retorna para a vara de origem e que as partes são notificadas, o seu advogado vai precisar atravessar uma petição pedindo para que este processo seja encaminhado ao calculista da vara para que ele atualize o valor da condenação. Aí ele vai atualizar o valor da condenação e, em seguida, vai intimar para pagamento espontâneo a parte sucumbente, a parte que perdeu. A partir daí, começa-se a fase chamada de execução, que é a fase mais importante. É a fase que você vai receber o seu dinheiro. Mas, Ivan, meu advogado disse que a parte contrária não pagou e agora ele me falou que ia fazer uma penhora, uma tentativa de penhora. O que é isso? Bem, se ele não pagar espontaneamente, o que vai acontecer é que, de fato, o seu advogado vai ter que fazer este pedido de penhora em conta da empresa ou da pessoa física que você promoveu a ação e ganhou. Então, primeiro vai ser feita a tentativa, algumas tentativas, na verdade, na conta, em todas as contas bancárias, é feita uma pesquisa por meio de um sistema chamado Sisbajude, e nesse sistema chamado Sisbajude vai ser feita uma busca no CPF ou CNPJ da empresa ou da pessoa física para buscar todas as contas, tanto de banco físico quanto digital, contas de investimento. Onde essa pessoa tiver dinheiro, vai ser feita a tentativa da penhora. Se essa pessoa não tiver dinheiro em conta ou a empresa não tenha dinheiro em conta, a segunda tentativa é a busca por bens, tanto os bens móveis quanto os imóveis. É feito pelo sistema Renajude, feito pelo sistema Infojude. Existem outras formas de executar, tanto é que temos vídeo aqui no canal falando que podemos negativar o nome de pessoas, podemos impedir que ela tome posse em concurso público, podemos fazer com que ela perca o direito a ter a CNH, a ter passaporte, suspender o passaporte. Existem diversas formas a partir de então. Pois bem, vamos pressupor de que na tentativa da penhora foi recolhido. Se você viu lá, penhora online, penhora em conta, isso quer dizer que foi penhorado, foi encontrado, penhora positiva, foi encontrado o dinheiro na conta do executado, ou seja, da parte contrária, da parte perdedora. Isso é um excelente sinal. O próximo passo é que seu advogado peça para expedir um alvará. O que é um alvará? Nada mais é do que uma autorização do juiz para que aquele valor que foi penhorado na conta do devedor vá para a sua conta ou para a conta do seu advogado. Então, o advogado pede para que expeça o alvará é expedido, o juiz assina, o dinheiro entra na conta, acabou o processo. Então,
Eu espero, sinceramente, que você não tenha mais nenhuma dúvida sobre o que acontece com o seu processo em uma ação de defesa do consumidor, em uma ação de juizado especial. Eu pormenorizei ponto a ponto, tenho certeza que não deixei passar nada, mas se você continua com dúvidas sobre movimentação do processo, ainda que não seja de juizado especial, manda mensagem aqui, eu faço questão de te ajudar. Não esquece de me seguir no Instagram, porque lá eu sempre dou dicas de direito civil, direito contratual, direito bancário, direito do trabalho e com certeza a gente consegue chegar e alcançar muitas pessoas diariamente. Nosso canal entrega para você um conteúdo semanal. Eu entrego um conteúdo diário lá no Instagram. Então, vai lá tem como você entrar em contato comigo, eu consigo te ajudar ainda mais, tá bom? Não esquece de seguir o canal se você ainda não segue, de curtir este vídeo e compartilhar para que esta informação chegue ao máximo de pessoas possíveis e nós possamos conseguir chegar e ajudar cada uma delas. Até a próxima, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.